Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aí. Nossa aula vão ter esses conteúdos, tá? Escala de Dó maior, os graus da escala maior, né? E ponto de aumento e ponto de diminuição, tá bom? Então nós vamos começar aí com uma breve revisão da aula 9. Na aula 9 nós falamos bastante sobre tom e semitom, né? Então, semitom ou meio tom, já aqui, né? Espero que essa altura vocês ainda não estejam confundindo. Semitom seria metade de um tom, tá bom? Então quando eu falo um tom e meio é a mesma coisa que um tom e um semitom, porque semi é metade de um, né? Metade, semi é metade, né? Semitom é metade de tom, semicírculo é metade de círculo. Semicolcheia é metade da colcheia, né? Então semi e metade é a mesma coisa. Bom, então o semitão é classificado nos livros de teoria, como por exemplo o do Borromeo Médico, que eu estou pegando aqui como base, né? Como a menor distância. Esse na música ocidental eu coloquei por minha conta, porque são livros de teoria musical de música ocidental, né? Não contempla a música oriental. Ou melhor, despreza a música oriental. Tá bom? No fundo, o que eu estou fazendo também é isso, é desprezar a música oriental, mas também é um conhecimento que eu não teria para passar para vocês. É, então, isso significa a nota vizinha de tecla de corda. Então, a gente viu vários exemplos aí, né? Aquele teclado. Então, quando você tem um desenho de um teclado, a tecla de cima é o vizinho, né? Da direita é o ascendente e o vizinho de baixo descendente, como a gente cansou de falar. E tom é a mesma coisa que dois semitons, né? Então, por exemplo, mesmo exemplo que peguei aqui da aula passada, caso você não tenha visto, volta lá, não tenta avançar no curso não. Então Sol, que é a tecla do lado, é o Sol sustenido ou Lá bemol, é o vizinho da direita, é o semitom ascendente, porque ascende para cima, para o agudo, e para o agudo para o teclado na direita. E semitom descendente é para a esquerda no teclado. Mesma coisa, um tom acima de Ré é o Mi, porque passou do Ré para o Ré sustenido, do Ré sustenido para o Mi, que dá dois semitons. E um tom abaixo daria o Dó. Bom, já fizemos bastante exemplo, né? É o mesmo exemplo da aula passada. Se você não fez a aula passada e quer pular, dá um pause, faz esses exercícios aí, sugiro fazer. Mesmo que você já tenha feito a aula passada, é bom para exercitar, dá um pause, olha na tela, ok? Saiu o pause, vou os gabaritos aqui, dá um pause para corrigir, tá? Mesma coisa aqui, dá um pause, aí ele deu a nota, ele quer que você escreva, ó, esse sol aqui, três tons ascendente, três tons para cima, de forma melódica, então tem que botar um do lado do outro. Quatro tons descendentes, conta quatro tons para ver que nota que dá. Para baixo, quatro tons para baixo, melódico. E harmônico significa que você tem que botar a bolinha aqui em cima, é ascendente esse harmônico, o harmônico poderia ser descendente, tem que ficar na mesma direção. Então a resposta dá 1, dá 2. Esse daqui não ficou harmônico, agora que eu vi que tem um problema no gabarito. Esse dó tem que vir aqui para a esquerda e ficar na mesma linha horizontal, só isso. Então vamos aí a nossa novidade, a nossa matéria, que são escalas, né? Não sei se você já ouviu falar de escala, né? Mas escala é um grupo de notas, tá? Escalas são um grupo de notas que determinam uma tonalidade. Vamos ler aí a definição do livro do Borromeo Médio. Peguei lá da página 86. Sucessão, lembra o que é som sucessivo? Um após o outro. Sucessão ascendente e descendente, ou seja, a escala sobe e desce, né? De notas diferentes, ou seja, não é a mesma nota, não é Fá, Fá, Fá direto. Notas diferentes consecutivas, uma após a outra. Bom, conjunto de notas diferentes disponíveis num sistema musical, né? Conjunto de notas, bom, isso daí tá meio autoexplicativo, né? Num sistema musical, no sistema ocidental. Sucessão ordenada, ou seja, tem uma ordem, não é qualquer. Por exemplo, essas notas aí, a gente vai ver aqui a escala de Dó maior, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Que a gente canta lá no solfejo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Essas notas, elas têm uma ordem,
tá? Não é primeiro o Dó, depois o Lá, depois o Ré, é nessa ordem. Então, sucessão ordenada de sons compreendidos no limite de uma oitava. Tá tudo dentro de uma oitava. Qualquer escala, a gente está vendo aqui, escala maior. A gente vai ver hoje a escala maior. Se você está vendo isso como revisão, ou já sabe que tem outras escalas, vamos entender então o que é escala. Aqui eu não estou nem falando da escala maior, nesse primeiro slide aqui. Depois eu vou falar da escala maior. Eu peguei o exemplo aí da escala de Dó, que é uma escala. Então toda escala é dentro de uma oitava. Toda escala termina uma oitava acima da tônica. O que é tônica? Tônica é a nota de origem, é o que gerou aquilo. Tônica é o primeiro grau da escala. A gente vai ver o que é o grau, né? É aquilo que gerou a escala. Na escala da escala de Dó maior, que é a tônica? É o Dó. Ré maior é o Ré, Ré menor, Ré diminuto, Ré alterado, Ré. Entende? A tônica é aquilo que gera. Dó sustenido é o Dó? Não, é o Dó sustenido, não confundam isso, tá? Tem gente que confunde sustenido com maior e não tem nada a ver, eu já falei isso, tá? Dó, e Dó é uma nota, Dó sustenido é aquela tecla preta do teclado. Dó sustenido, e Dó maior e Dó menor são acordes. Acordes são 3 ou mais sons, tá? São coisas diferentes. O pessoal confunde muito isso. Então as escalas terminam uma oitava acima da tônica, tá? Uma oitava acima. Ó. Nesse caso aqui, ela começou no Dó e terminou também no Dó, só que uma oitava acima. Então qualquer escala, e já vou falar dessa tal de pentatônica, vai começar e terminar uma oitava acima. A escala de Dó pentatônico, tá? A escala de Dó dominante diminuta vai começar em Dó e terminar em Dó. Então, quantas escalas tem? É complicado responder essa pergunta porque você pode criar a sua escala, na verdade. Tá? Pode ser que a escala que você crie já tenha um nome, pode ser que não. O que são escalas? São notas bastante usadas em determinada música. Então a gente vai ter algumas escalas que elas são um pouco mais étnicas. Vai usar determinada escala para música cigana, para música japonesa, enfim, para certos tipos de música de certos tipos, escala napolitana para música feita em Nápoles, música clássica, escala, não tem escala de samba de rock porque a gente usa maior e menor, mas tem algumas escalas mais excêntricas, digamos assim, tá? E as escalas da música ocidental que são usadas em grande parte na música popular. Tá bom? E as escalas mais as mais usadas, né, as mais conhecidas, ou pelo menos, não sei o que você conhece, é relativo a dizer que é conhecido, mas de um tipo de música mais popular ou mais da música clássica, são as escalas. A escala maior, que é o que a gente vai ver hoje, e as escalas menores, iguais no plural, porque tem mais de uma escala menor. Porém, para você entender a escala menor, que é a escala relativa, a gente vai ver isso, você precisa entender a maior. Então a escala maior é o ponto de compreensão para isso, tá bom? E para que serve isso? O que é uma escala? Para que eu preciso saber isso? Bom, gente, escalas são notas que vão fazer parte de uma tonalidade, tá? Só para eu finalizar aqui, que eu vou explicar isso melhor no próximo slide, né? A gente vai ter as escalas pentatônicas, que tem 5 notas, hexacordais, 6 notas, hexa, 6, hepta, 7, octatônica. Tem mais aqui, eu botei etc, né? No caso do Borromeo Médio, ele nem coloca aqui a octatônica. Enfim, ele é um livro bastante voltado também para... Eu também só toco música ocidental, mas é bastante voltado para música erudita, música clássica. No jazz a gente usa muito a octatônica, algumas octatônicas. Enfim, a que a gente vai começar agora é heptafônica, que são 7 notas, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7 notas. Então, heptafônica. A escala maior e as menores vão ser heptafônicas. Então, pelo menos por agora, a gente vai ficar aqui restrito às escalas heptafônicas. Então, eu vou falar dela, tá bom? As escalas heptafônicas, ou pelo menos a escala maior e menor, tá? Ela é um grupo de notas que ela exprime a tonalidade ou tom de uma música. Qualquer escala? Não, a maior e a menor.
Só existe tonalidade maior e menor? Sim, não existe tonalidade diminuta, mi diminuta. Ah, professor, mas tem uma música que começa com mi diminuto. Essa tonalidade é mi diminuta? Não, tonalidade ou é maior ou é menor. Tá bom? Se você vê lá no Cifra Clube, tonalidade mi, porque começa com mi diminuta, não é. Lembrando que a tonalidade da música, caso você não tenha muita noção disso, tonalidade da música, principalmente aí pra galera que toca violão, teclado, não é sempre o primeiro acorde da música. Tem muita gente que confunde isso. Eu sempre, quando vou tocar aí pela noite, às vezes o pessoal que não estuda teoria, não sabe muito, por exemplo, quando a música não começa na tonalidade, o pessoal coloca o tom, né, original. Quer ver? Tô tentando pensar aqui em alguns exemplos aí. Para quem toca, vê uma bem conhecida. Tem aquela Lanterna dos Afogados do Paralamas de Sucesso. Por exemplo, o tom dela, bom, na verdade o tom original seria o Ré sustenido menor e o primeiro acorde é o Si. Aí o pessoal toca muito ela em Mi menor, aí o primeiro acorde é o Dó. E aí, por exemplo, nesse caso, se o cara escreve para mim quando eu vou tocar, eu peço muito o tom da música, porque pode não ser o tom original. Se o cara bota original, eu sei que é original. Mas eu peço muito o tom da música. Aí, por exemplo, nesse caso até dá para saber, porque é um tom maior com menor, não dá para confundir. Por exemplo, se o cara botou Dó, eu já presto, tá, é Mi menor. Mas às vezes, por exemplo, começa no quarto grau, por exemplo, no Fá maior, eu não vou lembrar aqui. Já, por exemplo, já tô com as referências do rock aqui. Tem uma música do Guns N' Roses, como é que chama? November Rain, por exemplo. Aí tá lá, primeiro acorde da música, Fá maior. O tom é Fá maior? Não, o tom é Dó. Ah, mas o primeiro acorde é Fá. Sim, mas a escala tá em Dó. Tá? Eu ainda não tenho muito elemento para explicar o porquê disso. Mais adiante a gente vai entender isso. Eu posso até voltar esses exemplos, tá? Dando então 2 exemplos aqui. Então, por exemplo, se o cara bota Fá maior, eu não sei se o cara sabe de teoria musical e ele tá cantando, o cantor tá cantando no outro tom e eu preciso começar a música em Si bemol maior, porque o tom é Fá maior, aí o porquê ainda não posso explicar. Ou eu não sei se ele bota o tom porque é o primeiro acorde da música, que geralmente o pessoal sem conhecimento de teoria vai fazer isso, ou de harmonia, por melhor assim dizer. Tá bom? Então o acorde não é sempre o primeiro tom da música, não é o primeiro acorde da música, vai ter... Então, tá? A tonalidade, o que é a tonalidade? A tonalidade é a escala de notas, tá bom? As notas, tá? Por exemplo, o tom de Dó maior terá as notas da escala de Dó maior. E os acordes do campo harmônico, o que é isso? Campo harmônico, se você nunca ouviu falar, ou então é outra coisa que os alunos confundem pra caramba, porque fica vendo um monte de vídeo do YouTube, um monte de coisa aleatória, não faz um estudo sistemático. E aí confunde acorde maior e menor e confunde... Gente, o que é campo harmônico? Campo harmônico não é a escala, isso aqui é uma escala. É uma coisa melódica, eu posso cantar isso. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. É uma coisa melódica. Ou seja, na escala, no tom de Dó maior, eu vou ter essas notas aqui. Ah, professor, mas lá no início você disse que tem que ser na ordem, que uma sucessão ordenada de som, não estou entendendo. Então tem que cantar isso? Não, você não tem que cantar. Na hora da música, você vai cantar essas notas, ou solar, por exemplo, você vai solar uma música em Dó maior. Que notas que você vai usar? Essas 7 aqui. Você vai usar essas 7 notas. Ah, qualquer 7 notas vai dar certo? Não. Infelizmente, para eu te explicar isso, é um estudo mais avançado de harmonia. Mas você pode começar solando a partir dessas 7 notas. Pode ser que dê certo. Se não der errado, aí é uma explicação bem longa para eu te explicar por que deu errado. Mas a princípio pode ser que dê sorte e dê certo. Principalmente se você for tocar notas mais rápidas. Tá? Se você for deixar uma nota muito longa, dependendo do acorde,
pode ser que não dê certo. E que acordes eu vou usar em Dó maior? Aí, o acorde é o campo harmônico. O que é o campo harmônico? É quando eu pego essa escala aqui, então por isso que nessa aula você primeiro vai aprender a escala, e depois eu vou te explicar o campo harmônico. A partir dessa escala, a gente vai dizer que acordes que tem em Dó maior. Ah, professor, quer dizer que toda música que estiver em Dó maior vai ter essas 7 notas, por exemplo, não vai ter nenhum sustenido? Toda música, não. Eu não disse que toda música vai ser assim. Se a música não modular, o que é modular? Modular é ir para outro tom. Se a música não for para outro tom, ela vai ficar dentro dessas 7 notas. Tá bom? Ah, como que você sabe que a música não vai modular? Cada caso é um caso. Tá? Modulação é quando a gente foge da tonalidade. Pode fugir? Pode. Ah, por que eu estou aprendendo isso? Porque para você fugir de alguma coisa, você tem que saber como ficar dentro dessa coisa. Tá bom? Você tem que saber como se comportar ali. Então, o comportamento natural esperado é o Dó maior. A música pode surpreender e te levar para outros lugares. Dependendo do gênero, do estilo de música, pode ser que fuja muito da tonalidade, ou pode ser que fuja médio, ou que fuja pouco, que não fuja. Exemplo, é complicado, mas vamos lá, pop rock, de maneira geral, estou caracterizando aqui, tá? Não quer dizer que todo pop rock é assim. No pop rock, de maneira geral, não vai fugir muito da escala. Os acordes vão ficar dentro da escala. As notas vão ficar dentro da escala. A melodia, se você for solar. Tá bom? De maneira geral. De maneira geral, por exemplo, o samba vai fugir de médio para muito. Né? Uma bossa nova. Uma bossa nova que é quase um jazz, então, ou um jazz, por exemplo, já vai fugir muito da tonalidade. Agora, depende. Tem jazz que não vai fugir, que vai ficar... Às vezes tem jazz que é 2 acordes, ou que é 1 acorde. Acontece, né? Jazz é uma coisa difícil. Depende. Não. E música pop é fácil de tocar, cara. Depende. Jorge Benson, sei lá, tem coisas aí complexas, tá? Mas é de uma forma geral que eu tô passando aqui, tá? Então, é isso, tá? Então, o campo harmônico, né, uma explicação breve, são os acordes gerados a partir da escala maior ou menor, tá bom? Por que maior ou menor? Porque maior ou menor é o que dá o tom. Bom, existem outros campos harmônicos, mas não vou complicar muito não. Mas se você quer o grupo de notas de um tom, é isso, tá? Como eu te disse, se não modular, se não fugir do tom, vai ficar por aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. Lembra da aula passada que era o tom e semitom? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu peguei aqui o exemplo de Dó maior, que eu já cantei várias vezes. E eu quero que você dê um pause na tela e que você analise de uma nota para outra. Eu vou fazer o exemplo aqui, ó. De Dó para Ré. Quanto tem tom, semitom, tom e meio, 2 tons? Quanto tem? Por exemplo, de Dó para Ré é um tom. Aí você vai escrever, se for tom, vai escrever um T aqui, né? Entre uma nota e outra. Por que não é no início e no final? Porque de Dó, o tom de Dó para Ré é de Dó para Ré. Como eu já falei na outra aula, de Dó para Dó não tem nada. De Dó para Dó não tem nada, tem 0. Então, o tom é de Dó para Ré. Você vai escrever um T aqui no meio. Aí você vai ver de Ré para Mi. Tá vendo as linhas aqui, ó? De Mi para Fá. De Fá para Sol. De Sol para Lá. De Lá para Si. E de Si para Dó. Ok? Deu um pause? Voltamos. Então, como é que vai ficar? Vai ficar desse jeito aqui. Tá? Ficou até um pouco... Ficou ruim isso aqui. Eu falei para vocês colocarem... E deu algum problema aqui. Vou chegar um pouco mais para... Eita. Tá. Então, ó, de Mi para Fá tem um semitom natural. Agora sim. Agora ficou certo. De Mi para Fá tem um semitom natural. E de Si para Dó também. Então, a gente tem essa estrutura aqui. Que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá? Tem gente que pergunta, precisa decorar isso? Eu não gosto da palavra decorar. Mas se você quiser gravar, tem um jeito. Eu não escrevi aqui porque eu dei mole. Olha, o jeito de decorar é o seguinte. Ó, você vai escrever tom, tom, semitom. Que são as 3 primeiras notas, tá vendo? Tom, tom, semitom. Tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou
copiar isso aqui, copiar mesmo, igual no computador, Ctrl C, e colar, Ctrl V, tá? Ó, eu tenho então aqui, ó, eu tinha a primeira e a segunda, tá vendo? Ó, eu copiei e colei. No meio disso, eu vou colocar um tom. Pronto, eu tenho a escala completa aqui, ó. Tom, tom, semitom, copiei e colei aqui, ó. Peguei isso, peguei essas 3 notas e copiei aqui. E coloquei um tom no meio. É a estrutura da escala maior, caso você tenha dúvidas, caso você precise se lembrar, ok? Então, as escalas maiores é um conjunto de 7 notas, e as menores a gente também vai ver que são 7 notas, é uma heptatônica, que no caso da escala maior, que forma a tonalidade maior, e no caso da escala menor, quando a gente for ver, que forma a menor, que eu disse que vai ser oriunda da maior. Precisa saber a maior para entender a menor, é o caminho mais fácil. Essas notas irão formar melodias e acordes. Melodias, aquilo que eu posso cantar, um solo no violão, no teclado, e acorde é o acompanhamento, tá bom? Essas notas elas vão dizer, dentro da tonalidade, eu estou falando muito de Dó maior, a gente vai ver outras, eu estou em Lá maior. Lá maior eu tenho 7 notas em Lá maior e eu vou ficar sempre essas 7 notas em Lá maior. Nunca mais e nunca menos, tá bom? Quer dizer, nunca não. Tem quando a gente sai da tonalidade. Desculpa, falei sem pensar. E quando a gente sai da tonalidade, que é bem comum. Mas se a música não modular, aí sim, são sempre essas 7 notas, tá? Que vão ficar se repetindo em que ordem? Na ordem que você quiser, na ordem que o compositor quis. Se você vai tocar uma música, é a música de alguém. Né? Essa música, o que é? São notas em ordens e acordes em ordem, do jeito que o cara quis, junto com a letra ou sem uma letra. Tá? Então, por regra, o tom maior terá opções de notas e acordes, tá? Exceto se houver modulações. É isso que eu falei, tá? A gente vai ficar ali naquela escala, a não sei que tenha modulação. Então, ó, na verdade, eu escrevi aí uma escala, né? Na verdade, acabou que eu dei mole, o caminho não era isso que eu queria não. Mas tudo bem, eu peguei uma escala de Ré maior escrita, tá? Aí para analisar, tem a mesma estrutura, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Gente, qual é a ideia? Eu pego uma nota qualquer. Quantas notas eu tenho? 7 naturais, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e 5 notas alteradas, o sustenido ou bemol, né? No total de 12 notas. Então eu pego qualquer uma dessas 12 notas, qualquer uma, e eu elejo como tônica. Por exemplo, o tom da música é Sol maior. Eu vou pegar o Sol, a nota Sol. Quer ver? Eu vou fazer uma aqui agora com vocês, porque a gente vai ver isso numa próxima aula, então eu não vou perder tanto tempo, mas eu vou fazer esse exemplo aqui. Tá? Então, ó. É que eu preciso tirar ali a armadura. Então, por exemplo, a escala de Dó maior, por mais que a gente ainda não tenha visto a armadura de clave, ó, tá vendo que tem os sustenidos? Ó, aqui não tem nada, é Dó maior. O meu próprio programa aqui, se você está vendo na tela, já diz por quê? Porque a escala de Dó maior não tem sustenido nenhum, tá bom? Então, é assim que funciona. Então, olha só, eu vou pegar aqui, por exemplo, a escala, vou pegar a de Mi maior. A gente vai fazer isso mais na próxima aula, mas só para não ficar dúvida, tá? Então, ó, a minha tônica é Mi, é o meu primeiro grau, Mi, eu quero a escala de Mi maior. Eu vou aplicar tom, tom, semitom, tom, 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 semitom a partir do Mi. No final eu vou ter a escala de Mi maior. Quer ver? Vamos fazer. O primeiro é tom. Vamos fazer aqui, ó, nessa estrutura aqui. Tom, vamos lá, primeiro tom. Um tom de Mi dá Fá sustenido. Depois eu tenho tom. Para não ficar voltando na tela, eu sugiro que você anote, ó, copia isso que está na tela, se você ainda não entendeu. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Eu vou fazer aqui mais rápido que numa aula presencial, porque numa aula presencial a pessoa não pode voltar o vídeo. Aqui eu estou partindo do pressuposto que vocês podem anotar e voltar o vídeo, tá bom? Então, de Fá sustenido, um tom é Sol sustenido, depois um semitom é Lá. Agora eu preciso de um tom de Lá, um tom de Lá, Si, um tom de Si. Se você estiver achando que está rápido, vai dando pausa. Um tom de Si vai dar Dó sustenido, um tom de Dó sustenido, Ré sustenido, e no final um semitom Mi.
tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá aqui uma escala de Mi maior. Ela tem 4 notas sustenidas. Bom? E aqui, ó, se você for colocar aqui, por exemplo, nesse programa de computador, a gente ainda não sabe o que é armadura de clave, ó. A escala que tem 4 sustenidos está escrito justamente aqui, ó, Mi maior, você está vendo ali no cantinho, ou Dó sustenido menor. O menor a gente vê depois, porque, como eu falei, que a escala maior tem a ver com a menor, é a escala relativa, então a gente vai chegar lá, tá bom? Que mais que eu quero? Então tá, eu já fiz as escalas. Então, ó, aqui, por exemplo, na escala de Ré maior, eu coloquei as notas aqui do lado. E aí, tem, ó, quantos sustenidos tem? Tem 2 sustenidos. Qual o certo de escrever isso? Se a tonalidade da música, se a escala de Ré maior significa que ela está na tonalidade de Ré maior, a tonalidade de Ré maior tem 2 sustenidos, que é o Fá sustenido e o Dó sustenido. Tá? Então eu venho aqui e coloco esse Fá e Dó sustenido do lado da clave, seja de Sol ou de Fá. Como a gente já viu, tá? Isso vai se chamar armadura de clave, é uma outra matéria, mas que tem tudo a ver aqui com as escalas, tá bom? Então, e aí eu não vou colocar do lado aqui, ó, ao invés de eu colocar o sustenido do lado do Fá, igual esse aqui, que eu estou apontando, eu vou colocar aqui, mesma coisa, o Dó sustenido. Aí acho que a minha câmera está em cima, mas esse Dó aqui, ele está sem a pauta, quer ver? Vou colocar mais na pontinha para vocês enxergarem. Eu esqueço dessa câmera. Tá vendo? Olha lá. Ele não tem o sustenido ali do lado. Tá bom? Então, então é assim que a gente escreve. Tá? A gente primeiro coloca ali na pauta. Bom, e aí a gente tem também isso, o nome dos graus. Isso eu vou passar um pouco mais rápido. Isso tá lá na ementa do nosso curso. Eu não acho uma coisa tão útil vocês saberem essas 7 notas, então, mas essas que eu coloquei em negrito aí, principalmente para quem for estudar harmonia, ou seja, aqueles que tocam aí instrumentos harmônicos, violão, teclado, baixo, etc. Esses nomes são muito importantes lá na harmonia. Então, lá na harmonia, se você for estudar um dia, você vê, tá? Mas tem esses nomes aí, principalmente esses em negrito. O primeiro grau vai se chamar tônica, o segundo supertônica, o terceiro mediante, quarto subdominante, quinto dominante, sexto superdominante, sétimo sensível. Principalmente tônica, dominante e sensível, e também a subdominante, é coisa que a gente vai usar muito. Até principalmente, se vocês já ouviram falar de harmonia funcional, é harmonia em relação às funções. Que funções são essas? Tônica, dominante, subdominante e dominante, tá bom? Então, isso é importante lá para vocês. E por último, para a gente fechar aqui, a gente vai falar sobre ponto de aumento e ponto de diminuição. O ponto de aumento que a gente já viu. O ponto de aumento é quando eu coloco uma nota à direita da cabeça da nota. À direita. Então, como a gente pode ver aí, isso tudo não é novidade, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma nota Fá com ponto do lado. A gente já viu isso, que isso significa 3 tempos. Por que 3 tempos? Porque na verdade a gente tinha 2 tempos, né? Que era a mínima. 2 tempos ligado a uma colcheia, eu posso tanto ligar a nota, né? Então, se eu uso a ligadura, eu ligo a qualquer nota, vira um sinal de mais, ou o ponto significa que aumenta a metade do valor original, tá bom? Aumenta a metade do valor original. Esse é o ponto de aumento simples, tá bom? O que eu não falei com vocês é o ponto de aumento duplo. O ponto de aumento duplo é que eu vou ter 2 pontos desse, um do lado do outro. E aí, ao invés dela aumentar o valor original mais a metade, ela vai aumentar o valor original mais a metade e mais a metade da metade. Então, a definição do Borromeus-Média é: ponto de aumento duplo aumenta 2 valores seguintes diferentes. 2 valores seguintes diferentes. Não deve estar aparecendo aí por causa do vídeo. De menor duração. Exemplo. Você tem 1 que é o valor inteiro. O ponto era só 1 mais meio. Só que agora eu vou ter 1 mais meio. Na verdade, ficou ruim esse exemplo. Eu mesmo coloquei o exemplo aí. Pô, dessa vez eu dei uns moles aí. Né? Se o valor era 2, faltou colocar o original aqui. Então, eu vou ter 1. Deixa eu colocar aqui. Se o valor original era 2, vai ter 1,5. Se o valor original era 1, por exemplo,
seria o ponto, né? 2, 1 mais meio mais 1/4. Tá? Vamos ver um exemplo aí, ó. Opa, eu não coloquei o exemplo. Ótimo. Nossa, a aula de hoje eu caprichei em esquecer das coisas. Então vamos lá. Caramba, eu fiz aqui, ó. Eu esqueci de colocar lá. Ó, tá vendo? Então vou eu colocar lá. Só para provar que eu fiz e esqueci de fazer. Eu esqueci de colocar o valor igual aqui. Então, vou jogar aqui que fica maior. Olha aqui. Ó, tá vendo? Tem 2 pontos. Vou colocar bem grande aqui. Tá. Tem 2 pontos aqui, ó. Né? Então, vamos lá. É ela, que é o valor original, mais a metade dela, no caso, é uma que vale 2, mais a metade que é 1, que é a semínima, e mais a metade da metade, ou seja, metade da semínima, tá bom? É sempre ela mais a metade, se for o ponto simples, se for um ponto só. E se for o ponto duplo, é ela mais a metade da metade, tá bom? Ah, professor, isso aparece muito? Não, não aparece muito, mas aparece. Bom, coloquei aqui porque aparece. Se um dia você se deparar com uma situação dessa, você tem que estar prevenido, tá? Ponto de diminuição. Vamos lá. Esses daqui eram ponto de aumento, eles eram um sinal de mais. Então vamos lá, o ponto de diminuição, como o próprio nome já diz, é um sinal de menos, ele diminui, tá? É um sinal sobre ou sobre é em cima e sob é embaixo. Né? Caso vocês tenham esquecido lá do português. Sobre ou sob, em cima ou embaixo da cabeça de nota. Ou seja, o outro era um pontinho do lado direito. Tá? O outro era um pontinho do lado direito. 1 ou 2 pontinhos. Esse aqui vai ser embaixo. Se você nunca viu isso, não confunda. Tá? Quem nunca viu, aí olha o ponto embaixo, acha que é a mesma coisa. Acha que esse aqui, por exemplo, vai valer 1,5. Não. Vamos lá. O que é o ponto de diminuição? Né? Então ele diminui a nota. Tá? Vamos partir direto para esse ponto aqui, que chama staccato. Ah, tem outros pontos? Tem, mas são coisas mais complexas, mais avançadas. Esse daqui é o mais usado, a gente vai começar pelo mais usado. É um ponto, né? O staccato é um ponto. Por quê? Os outros não são pontos, os outros são outros símbolos. Então, qual a diferença? Né? O ponto de aumento, ele só vai ser o ponto mesmo. Já os pontos de diminuição, ele não vai ser só um ponto, né? Ele vai ter outros desenhos similares ao ponto. Depois a gente vê. Vamos se preocupar com o mais usado, que é o staccato simples. Né? Acima ou abaixo da nota. Como assim? Se a nota estiver da terceira linha para cima, acima da terceira linha, vai ficar em cima da nota. Tá? Se estiver abaixo da terceira linha, abaixo da nota. Olha o exemplo aqui. Nesse exemplo que eu estou aqui, já adianto. Está abaixo da terceira linha. Então eu vou colocar embaixo. Tá? Se tivesse acima... Aqui acabou que eu não fiz exemplo, eu coloquei tudo com Fá. Se tivesse acima, vai ser em cima, tá? Porque lembra assim, a nota com haste para direita, para baixo. Se a nota tivesse com haste para esquerda, que é em cima, ela seria para cima, tá? Vou dar um exemplo aqui então. Deixa eu... Já que eu tô tudo um pouco improvisado hoje, ó. Aqui, ó. Essa nota aqui, ó, quando ela ficou para cima, tá vendo? Vou dar um zoom. Quando ela ficou para cima, o ponto dela ficou para cima, ok? Então tá. Então, isso, staccato em italiano, significa destacado ou seco, tá? Então olha só, de acordo com a definição lá do livro, ela divide o valor em aproximadamente 2 metades, sendo a primeira som e a segunda pausa. Então vamos por parte, vamos com calma. Eu botei esse aproximadamente, lá no livro do Borromeo Médio não tá. Eu acho muito, ele foi muito incisivo lá. Eu vou dar aqui, eu estou usando o método lá como referência, mas eu não vejo esse rigor todo na execução musical, ele é mais flexível que isso, tá bom? Então vamos lá. Escrito eu tenho isso aqui. Então ela é a primeira som
eu vou dividir em duas metades, sendo a primeira som e a segunda pausa. Se eu tenho um tempo, eu vou dividir em metade de som e metade de pausa. Metade de som e metade de pausa. Se está escrito isso aqui com ponto e baixo, né? Tá, 2, 3, 4. Tá, 2. Eu vou executar. Tá, 2, 3, 4. Tá. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Também não coloquei. Estou ruim de exemplos aqui. Ó, vou colocar aqui. Quatro notas seguidas, sem o estacato, Vou ficar repetindo, ó. 3, 4. Tá, 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 tá. Ou então, fá, 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 fá. Repetir, coloquei um ritornelo aí. Eu tenho que cantar o primeiro Fá e prolongar até o último momento do próximo Fá, que vai ser prolongado até o outro. A maioria, quando canta solfejo, a maioria de vocês, canta como se tivesse um estacado, porque parece que fica com preguiça de cantar nada. Fá, 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 Fá. E não é. Na verdade, isso que vocês estão... Quando vocês cantam isso, já é o estacato. Tá bom? Já é o estacato. Tá? Então... Quando eu coloco o estacato, cadê ele? Eu nunca sei aqui. Eu sempre me enrolo com o estacato. Nesse programa aqui ele fica um pouquinho escondido, mas eu vou achar esse cara. Articulações, com certeza, articulações. Então, ó, vou colocar aqui 4 estacatos aqui. Agora, na hora de eu cantar, eu vou cantar como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Colcheia, colcheia, pausa, colcheia, pausa. 3 e 4, tá? Escrita vai ser isso aqui, eu vou cantar. Então antes eu estava cantando sem estacato. Tá, 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 tá. Agora é tá, 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 tá. Tá bom? Então essa é a diferença, tá? Inclusive, ó, quando eu mando o computador tocar aqui, ó, isso aqui acabou de tocar, é diferente de se eu tirar o ponto. Se eu tirar o ponto, ela vai ficar mais prolongada. Ela vai durar realmente um tempo, ó. Eu não sei se dá para ouvir daí, mas enfim, tá bom? Então, ela como diminui, ela corta o prolongamento. Tá? Então, esse é o ponto de diminuição, o staccato, o mais usado. Para quem toca teclado, e aí você pega essa ideia aí, de acordo com o teu instrumento, para quem toca teclado, os meus alunos, eu falo para eles, por exemplo, ou no piano, que é para eles tocarem como se eles estivessem tomando choque do teclado, da tecla. Tocou, opa, e já tira o dedo. É uma ideia, grosso modo, mais ou menos assim, tá bom? Então a gente tem aí, ó, essa outra execução, tá? E no geral é isso, tá, gente? Olha aí o nosso ditado melódico que a gente vai ter. E por hoje é só. Meu telefone tocou na hora certa aqui. Tchau, tchau, gente. Abraço.